Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje teremos Marcos, CEO da Expo Manequins. Vocês vão entender o que é Expo Manequins, que eu também não entendia. Conhecemos o Marco no Clube de Conselheiros na Bovespa e hoje ele está aqui. Primeiro, Marcos, muito obrigado pela sua presença e obrigado por ter vindo. Rica, é um prazer estar aqui com você e contar um pouquinho da nossa história aqui para o pessoal todo, conhecer um pouquinho desse negócio de manequins, né? Que sempre é uma curiosidade bastante grande. Como nós conversamos antes, até eu vou dizer como consumidor final, a gente imagina que o cara do manequim, que produz o manequim, era uma empresa pequena, com todo o respeito, né? Estou contando a história. E depois eu fui conhecer a sua empresa e eu vi que você é um dos maiores produtores de manequins da América Latina, vem inclusive para a Europa, e é uma empresa familiar. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história do seu pai, como começou, a sua entrada como CEO, de sua família que trabalha lá, para a gente poder entender um pouquinho mais. Claro, com certeza. Bom, na realidade você tem razão, porque as empresas de manequins muitas vezes são empresas de uma base artesanal bastante forte. Então ela começa muitas vezes, né, aquele tipo de empresa que a barreira de entrada é pequena. Então se você quiser fazer uma empresa pequenininha de manequins, você consegue fazer. Você demite um funcionário e ganha um concorrente. Sim. Porque você faz os moldes, uma coisa artesanal, é como prancha de surf, né? Se você fizer, quando você fala em baixa tecnologia. O segredo para você dar um salto, para você poder ter uma empresa já num porte mais interessante, assim, né? Uma empresa com maior complexidade, é você investir em tecnologia, investir em design, né? Porque essas pessoas, quando começam um negócio assim, na realidade eles fazem feijão. Eles fazem cópia, eles não desenvolvem coisa. Então ele pega lá, você tem um produto, ele vai reformar o seu produto, ele vai, tira um molde para ele, né? E conserta o seu e vende o seu manequim para outro, né? Então começa, tem muita informalidade, é um setor que tem bastante informalidade. Antes de você entrar na parte da empresa, você me mostrou que você tem as tecnologias novas que vocês estão desenvolvendo. Para que o nosso telespectador conheça um pouco mais, que eu achei maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte da tecnologia, porque eu não consigo entender essa tecnologia para manequins. Você atende a América Latina toda, como a gente já falou no começo, uma parte da Europa. Como é que funciona esse negócio? Até para o nosso telespectador poder entender um pouquinho mais esse negócio. Claro, na verdade, ninguém faz tecnologia para a indústria de manequins, porque é uma indústria bastante limitada. Então a gente tem que buscar informações em outras indústrias, né, fazer um benchmarking para trazer todas as tecnologias que a gente pode ver que se aplicam ao nosso negócio. O acabamento é muito importante. Então por exemplo, a gente foi buscar na indústria automobilística a pintura robótica, então que é uma coisa super importante para a gente. Então a gente faz, os manequins hoje eles são pintados por robôs. Isso garante que a qualidade seja sempre constante. Outra coisa é o desenvolvimento de novos produtos. Antigamente a gente usava um escultor, né? Então ele esculpia, pegava aquele modelo, colocava lá, fazendo barro e tal, para fazer a modelagem. Hoje isso já é digital, então você tem um escultor digital e a gente tem impressoras 3D de grande porte que fazem o modelo. Então um processo que para você lançar uma pose, por exemplo, né, que hoje a gente tem poses que são características para os mercados que a gente... Específicos. Exatamente, então a gente desenvolveu, por exemplo, manequins com corpos de mulheres latinas, né? Então, porque são diferentes, o biotipo é diferente das mulheres europeias. Então hoje a gente faz isso digitalmente e esculpe numa impressora 3D. Então você imagina que o que demorava, às vezes, 3, 4 meses, hoje você faz em 15 dias. 3, 4 meses? É. Bom, vocês viram que nós começamos o programa de trás para frente, mas agora eu vou pedir para o Marcos contar um pouquinho da história da Expo Manequins, como é que ela começou com o pai dele e como é que a família hoje está dentro da própria empresa. Então, por favor, Marcos, conta um pouquinho para a gente. Meu pai fundou a empresa com um sócio em 69 e eles trabalharam juntos até 92. Então, aí quando foi em 92, a gente entrou no negócio, o sócio quis sair, ele era um senhor francês, né, e quis vender a empresa, porque os filhos também já foi uma questão de sucessão, porque os filhos não tinham muito interesse. Então, aí a gente, nesse momento, o meu pai falou assim, olha, meu sócio quer vender e vocês querem entrar no negócio? Eu ajudo vocês a comprarem. Então, nesse momento, a gente entrou no negócio e já não entrou como herdeiro nesse caso, já entrou como sócio, né? Ele ajudou a gente a comprar então, a partir de 92, a empresa já foi uma empresa
onde já começou a trabalhar então a primeira com a segunda geração. Juntos. Vocês eram sócios mesmo, né? Sócios mesmo. Né? Você, quantos irmãos? Nós somos em 6, 4 meninos e 2 meninas, todos trabalham na empresa, mas na realidade sócios somos meu pai, eu e mais 2 irmãos, que são os mais velhos que começaram antes. Né? Conta aí como é que é o convívio desses irmãos todos juntos, como é que funcionam. E só uma curiosidade, como é que seu pai chegou a essa parte do manequim em 69? Ele já tinha uma experiência ou foi assim uma coisa intuitiva? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Então, na realidade, ele era gerente comercial de uma empresa que fazia manequins, equipamentos para loja e vitrinismo, decorações. Né? Era uma empresa também, era um casal, né? Que se divorciou e aí quiseram liquidar a empresa. E aí ele já tinha até arrumado um outro emprego e esse sócio dele falou assim, não, esse negócio é bom, vamos comprar esses equipamentos aqui, vamos fabricar a gente. E aí ele falou assim, tá bom, então vamos. E aí foi isso, aí que eles montaram a empresa, né? E começaram e tiveram muito sucesso. Esse sócio era da área industrial e ele era da área comercial. Você disse que tem sócios que já estão na empresa, irmãos, e outros que não. Como é que é feito isso dentro da empresa, esse relacionamento? Porque, como toda empresa familiar, nada é perfeito, né? Às vezes funciona muito bem, mas sempre tem um pouquinho de ciúmes e tal. Primeira pergunta, como é que os que não são sócios enxergam isso? Segunda pergunta, como é que é o convívio da gestão do negócio, a sua aceitação como CEO no projeto que você hoje é o comandante do negócio, seus irmãos enxergam isso? Você convive, eu tenho aqui uma militância em grupos de jovens empreendedores de mais de 20 anos e mudam o endereço, né? Os nomes, mas as histórias são as mesmas, né? Então eu aprendi muito ouvindo os meus amigos os processos que eles passaram, né? Portanto, acho que vocês estão de parabéns com a ideia da mentoria, porque esse compartilhamento das experiências eu acho que é fundamental. Não conheço nenhum melhor amigo do empreendedor que outro empreendedor que compartilha as suas histórias, principalmente as histórias que deram errado. É o programa Clube de Conselheiros que a gente faz. Exatamente. Do qual ele participa. Exatamente. Principalmente as histórias que deram errado, né? Porque é onde a gente mais aprende, né? Às vezes a gente precisa falhar um pouco para poder acertar o caminho. Há uns anos atrás, a gente se preocupou com essa questão e começou a trabalhar com a governança. Então eu fui fazer curso no IBGC, de conselheiro, para montar, então tirar um pouco a parte do planejamento, aquela história de dividir o que é família, o que é propriedade, né? E o que é gestão. 3 anos, Exatamente. Então a gente começou a demonstrar para todos, para assim, olha gente, tem gente, família, somos todos aqui, tá tudo bem, né? Vamos cuidar dos assuntos da família aqui. A propriedade nós temos aqui e tem aqui os que têm expectativa de propriedade que serão os herdeiros, assim como tem os meus herdeiros também, né? E tem a questão da gestão. Então, às vezes para nós é um pouco complicado, porque, por exemplo, eu sou família, eu sou proprietário e eu sou gestor. E a gente então tem trabalhado para fazer um trabalho bem profissional em que essas posições fiquem claras e que cada um possa atuar conforme a sua posição. Então, por exemplo, as pessoas que estão no meu caso, às vezes é um pouco complicado, porque às vezes eu falo assim, olha, posso te entender como irmão, né, mas como seu chefe não dá para tolerar esse tipo de coisa. Então vamos resolver isso de uma forma complicada. Então é muita conversa, muito entendimento e assim, entendimento das diferenças, né? Eu acho que esse é o principal que a gente conversou, que você estava falando, acho que entender essas diferenças, porque não deve ser fácil, porque você tem vários irmãos e alguém deve reclamar com o pai ou com a mãe, dizendo que não concorda, quer dizer, eu acho que isso, generalizando, as empresas familiares são meio parecidas. Então, quer dizer, você tem que administrar principalmente a família, né? Porque eu acho uma coisa fantástica, você falou, a identificação que você tem com cada um, saber que, independentemente de serem mesmo pai, alguns com mães diferentes, mas cada um tem o seu jeito de pensar, a sua forma, a criação. Nós criamos os filhos e todos são diferentes um do outro. Como é que você traz isso para dentro da empresa, como CEO, tendo que administrar tudo isso e vendo que algum dia você pode ter nora, ter genro e alguém reclamando e dizendo por que ele é o chefe e não eu?
Vou te contar uma história, né? Difícil essa. Eu vou te contar uma história, porque na realidade tudo em família é história, né? Então, mas assim, meu pai é criador de gado e nós temos 2 irmãos vegetarianos. Então, você imagina que a gente administra bem as diferenças aí, faz umas piadas, né? Mas a gente encaixa tudo e leva bem. Mas no momento, eu tenho um irmão que é da área comercial, que ele é um fanático, ele adora a empresa, assim, entende tudo de manequim, acho que é um dos maiores especialistas em manequins do mundo. Ele sabe tudo, quem está usando, qual é a tendência, ele é ótimo. E ele é o irmão mais novo, né? E eu sou o mais velho. Então, numa empresa familiar, a tendência é que você fala assim, o irmão mais velho vai ser o sucessor. E eu acho que isso é uma posição que você ou conquista, eu acho que a gente é bastante afortunado em ter várias opções. A gente poderia ter várias opções ali de pessoas para liderar a empresa. Eu acho que no momento as minhas características e habilidades são as mais indicadas, mas eu estou CEO, não sou CEO, né? Então estou enquanto as minhas habilidades foram as mais indicadas para conduzir o atual momento da empresa. Eu acho que essa é a coisa. Mas quando a gente começou esse processo de governança, a gente montou um conselho e foi falar assim, não, agora nós vamos dividir propriedade de gestão e vamos ter um presidente do conselho, vamos ter um conselho consultivo e vamos ter um CEO, diretoria, montar tudo. Então, eu falei, eu acho que quem deveria ser o CEO é o meu irmão. E meu pai falou assim, mas como? Mas por quê? Deveria ser você, o seu mais velho e tal. Eu falei assim, não, ele é mais... acho que nesse momento, acho que ele seria a pessoa mais indicada. E nós convidamos ele para ser CEO e ele foi CEO 9 meses. E aí... Tudo isso? 9 meses. E ele falou assim, pelo amor de Deus, alguém vira o CEO, porque eu não consigo mais trabalhar. Eu quero sair para vender, eu quero atender meus clientes, e vocês ficam me trazendo esses negócios aqui que eu não quero resolver. Então ele falou assim, a minha habilidade, nós estamos perdendo venda porque eu não estou conseguindo me dedicar, vocês me trazem outras coisas que são importantes, porque é o planejamento estratégico da empresa, é capacidade de produção, é contratação de gente, é política de RH, não é o foco dele, que ele nunca quis. Exatamente, são estratégias, é o RP que precisa mudar, tá certo? Então você tem uma série de coisas que vêm no seu dia a dia e que você tem que lidar e você perde o foco se você... Assim, o CEO tem que ter um caminho estratégico e a área comercial tem que garantir o dia a dia. É difícil, tem horas que eu vou lá ajudar a minha equipe lá a fazer um negócio, porque você tem um papel até político, vou lá receber um cliente importante, venho fazer os cursos, vou falar em nome da empresa. Então é um papel um pouco diferente de você estar naquele dia a dia operacional de tirar o pedido, né, Bom, Marcos, nós estamos encerrando o nosso programa, mas antes de encerrar, eu queria que você falasse em breves palavras como é que é ser CEO de um pai, 4 mães, 6 irmãos, dentro de uma empresa familiar. Qual o conselho que você daria ao nosso telespectador? Muita conversa. Muito. Acho que é uma questão de, como a gente conversou, de entender as diferenças, né? Entender que cada pessoa tem uma forma de encarar a sua vida, o mundo, o negócio, né? E tentar conciliar essas, principalmente na família, né? Mas mesmo na empresa você vai ter uma série de colaboradores que são diferentes, mas eu acho que entender essa diversidade, tentar tirar de cada um as melhores características que vão fazer com que esse conjunto de habilidades fortaleçam a empresa, fortaleçam a família, eu acho que esse que é o principal. Você entender isso e tentar fazer uma coordenação de que a gente reme todo mundo para o mesmo lado. Marcos, muito obrigado de verdade por você ter vindo até aqui. Eu te agradeço mesmo por você trazer essa grande experiência, essa empresa boa. Estamos encerrando o nosso programa. Se você quer conhecer este e outros programas, entre no nosso site ou abaixe o nosso aplicativo. Muito obrigado e até o próximo.